Sexta questão. A sexta diz o seguinte: sobre os caixas e equivalentes de caixa, marcar C para as afirmativas certas, E para as erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Aí aqui é a primeira opçãozinha, né? Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e está sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. O investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, 3 meses ou menos a contar da data da aquisição. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividade de financiamento. Aí aqui tem as opções CCCC, CEC, ECE, ECC. Então, pessoal, aqui estamos tratando do CPC 03. Então, aqui a primeira, para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibilidade imediata em montante. Esse montante aqui ele está se referindo a dinheiro, tá? Conhecido de caixa e está sujeito a um insignificante risco de valor. Isso aqui é verdade. Vou botar até C, né? Vou tirar aqui, ó. Vou botar C. Isso aqui está certo. O investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo. Por exemplo, 3 meses ou menos, a contar da data da aquisição. Isto aqui está certo. Empréstimos bancários são geralmente considerados como atividade de financiamento. Então, isso aqui também está certo. Então, pessoal, essas três opções estão certas. E onde é que a gente vê isso aqui? Então, a resposta é a letra A. E onde é que a gente vê isso aqui? No CPC 03. Então, vamos ver o que é que diz o CPC 03. O CPC 03 diz o seguinte, ó, lá no item 6 do CPC 03. Os seguintes termos são usados neste pronunciamento técnico, com os significados abaixo especificados. Caixa compreende numerário em espécie e depósito bancário disponíveis. Equivalente de caixa, aí. Equivalente de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, do jeito que estava lá no escrito, e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Então, isso aqui, ó, estava lá. E no item 8 do CPC, ele diz, ó, empréstimos bancários são geralmente considerados como atividades de financiamento. Então, a gente voltando aqui para a questão, ó, eles praticamente tiraram do CPC, ó. Empréstimos bancários são geralmente considerados como financiamento. O investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo. Por exemplo, 3 meses ou menos a contar da data da aquisição. E aqui, ó, o primeiro, o montante conhecido de caixa, ó, conversibilidade imediata de montante conhecido de caixa e está sujeito a um insignificante risco. Então, muito importante isso aqui, ó, a um insignificante risco. Ou seja, é aquele dinheiro que você tem aplicado no banco. Se você for buscar dinheiro no banco, ele praticamente é o mesmo valor que você poderia ter em caixa. Então, por isso que ele é chamado de caixa e equivalente de caixa. Tá? Vamos para a próxima questão.